Hoje eu vou falar sobre a parte reprodutiva da planta. Ramo de crescimento determinado, localizado na porção terminal do caule, região em que se encontra o conjunto de características reprodutivas da planta. Vamos falar sobre os órgãos de proteção, que são as pétalas, que são peças florais de cores variadas. Tem a função de proteger os órgãos reprodutores. E o seu conjunto forma a corola. Agora vamos falar sobre os órgãos de reprodução, que é o androceu, parte masculina da flor e é formada por estames. Os estames são órgãos reprodutores masculinos, cada um constituído pelo filete e pela antera. O gineceu é a parte feminina da flor, formada pelos carpelos. Cada carpelo é formado pelo estigma, estilete e pelo ovário. No interior do ovário encontram-se os óvulos, que após fecundados transformam-se em sementes. Agora vamos falar sobre os órgãos de suporte, que servem de suporte à flor, o pedúnculo e o receptáculo. Pedúnculo é o órgão de suporte da flor e possui na sua parte superior o receptáculo. E o receptáculo é a parte superior dilatada do pedúnculo, na qual prende-se todos os verticílios florais. Agora vamos falar sobre os órgãos de proteção. Eles protegem os órgãos reprodutores. E são as sépalas, que são pequenas peças florais, geralmente de cor verde, com a função de proteger a flor. O conjunto de sépalas forma o cálice. Na antera é o local onde são produzidos os grãos de pólen, que contém um gameta masculino. No óvulo é o local onde está o gameta feminino, a oosfera. Os órgãos reprodutores. Gineceu, órgão feminino, formado pelo estigma, estilete e ovário. Androceu, órgão masculino, formado pelos estames, que são compostos por filete e antera. Agora eu vou falar sobre o fruto. Falar sobre o conceito do fruto. O fruto consiste do ovário fecundado e desenvolvido. Agora eu vou falar sobre a função do fruto. A função dele é proteger e auxiliar na disseminação de sementes. E a composição do fruto é o pericarpo e sementes. Vou falar sobre as partes do fruto. Tem a parte que é do epicarmo, que é a parte externa do fruto. Tem o mesocarmo, que é a camada que geralmente corresponde à polpa. E também tem o endocarmo, que é a camada interna que protege a semente. Agora eu vou falar sobre a classificação dos frutos. Tem os frutos que são classificados de acordo com a consistência do pericarpo. Esse fruto é um fruto seco, pois é um fruto que tem o pericarpo seco. Esse fruto é um fruto carnoso. Os frutos carnosos são os frutos com o pericarpo macio e suculento. Também tem os frutos que são classificados quanto à abertura ou não espontânea para a liberação de sementes. Esse fruto, ele faz parte do conjunto de deiscentes, que são frutos que se abrem quando maduros, liberando as sementes. Esse fruto, ele faz parte do conjunto de indeiscentes, que são frutos que não se abrem quando maduros. Agora eu vou falar sobre a classificação geral dos frutos.
Esse fruto, ele fica na classificação de frutos simples, que são frutos que resultam de um ovário apenas, com gineceu unicarpelar ou sincárpico. Esse fruto, ele fica na classificação de frutos múltiplos, infrutescências, que são frutos formados do gineceu de várias flores, que se unem no eixo da inflorescência. Esse fruto, ele fica na classificação de frutos compostos, agregados, que são frutos formados pelo desenvolvimento de ovário com gineceu aporcárpico de um mesmo gineceu. Esses frutos, eles ficam na classificação de frutos pseudofruto, que são frutos que ocorrem quando outras partes da flor que não o ovário se desenvolvem, tornando-se carnosos e comestíveis. Agora eu vou falar sobre as sementes. Vou falar sobre a definição da semente. É o óvulo fecundado e desenvolvido após a fecundação. E a função da semente é proteger e abrigar o embrião, que é a miniatura da futura planta. A semente, ela é composta de tegumento e amêndoa. O tegumento é a camada externa da semente, que é a casca, que cobre a amêndoa, parte principal da semente. A amêndoa possui duas partes: o embrião, que forma a nova planta, o abúmen, que contém substâncias nutritivas que irão alimentar o embrião nas primeiras fases de desenvolvimento. Agora eu vou falar sobre a classificação das sementes quanto à disseminação. Tem as anemocoras, que a disseminação é pelo vento. Também tem as hidrocoras, que a disseminação é pela água. Também tem as zoocoras, que a disseminação é por animais.